Você já se perguntou o que acontece com a sua respiração em elevadas altitudes? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos descobrir por que nós respiramos. Nós respiramos porque as nossas células precisam de O2 para a produção de energia, ATP. Para isso, é necessário que ocorra trocas gasosas, tanto nos alvéolos como nos tecidos periféricos. E como ocorre a respiração? O ar inspirado entra nos pulmões pelas vias condutoras e, ao chegar nos alvéolos, sofre difusão. O capilar traz sangue venoso, rico em CO2, dos tecidos periféricos para os alvéolos, havendo assim a troca gasosa O2-CO2. Isso significa que o O2 inspirado vai para o sangue e o CO2 para os alvéolos, de onde será expirado. Dessa forma, o sangue, que antes era rico em gás carbônico, passa a ter maior concentração de O2, correspondente ao sangue arterial. Então, como é realizado esse transporte? O O2 e o CO2 são transportados pelas hemácias, células anucleadas que contêm a proteína hemoglobina capaz de se ligar a esses gases. As trocas gasosas ocorrem graças à diferença de pressão dos gases O2 e CO2. Porém, há outro fator que influencia as trocas gasosas: a solubilidade dos gases. Primeiro, é preciso entender um pouco sobre as leis dos gases. São duas leis. A primeira, lei de Dalton, corresponde à lei parcial dos gases, em que se determina a pressão de um gás numa mistura, e por segundo, a lei de Henry. Essa lei determina que a concentração de um gás dissolvido num líquido corresponde à pressão parcial deste gás, multiplicada pela sua solubilidade. Vamos falar sobre trocas gasosas. Trocas alvéolo-capilar. As trocas gasosas ocorrem nos alvéolos pulmonares e este processo é denominado hematose pulmonar. O princípio dele é devido à diferença de pressões parciais do gás carbônico e oxigênio entre os alvéolos e os capilares pulmonares. Nesse processo, a pressão parcial de gás carbônico nos alvéolos está em torno de 40 milímetros de hidrogênio e no capilar 46. A diferença é de 6 milímetros de hidrogênio. Pelo princípio da lei de Henry, mostra que o gás se difunde dos capilares para os alvéolos pulmonares, enquanto que o oxigênio se difunde dos alvéolos para os capilares, se complexando com as hemácias, formando a oxihemoglobina. Troca capilar-tecido. As trocas gasosas dos tecidos ocorrem de forma oposta em relação aos pulmões, já que nesse caso ocorre a liberação de oxigênio e a captação do gás carbônico dos capilares. O oxigênio é liberado da oxihemoglobina devido a uma reação com o íon H+, desassociando o oxigênio da hemoglobina e assim transportado para o tecido. Já o gás carbônico, que foi produzido pela ação da mitocôndria, será transportado e dissolvido no plasma sanguíneo, o qual será transportado majoritariamente na forma de íon bicarbonato, formado no equilíbrio água-gás carbônico. Efeitos do pH. A alteração do pH sanguíneo muda a afinidade da hemoglobina em relação ao oxigênio, sendo que quando o pH diminui, aumento da concentração de íons H+, desloca-se o equilíbrio para a formação de hemoglobina H+, aumentando a eficiência da liberação de oxigênio nos tecidos, ou seja, diminuindo a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio. Já o aumento do pH irá dificultar a liberação do O2, aumentando a afinidade entre o O2 e a hemoglobina. Então vamos falar sobre a nossa pergunta inicial. Em alturas elevadas, a pressão atmosférica é menor e, como consequência disso, a densidade do ar é menor, ou seja, mais rarefeita, e também a pressão parcial do oxigênio é menor. Como visto anteriormente, a pressão parcial do oxigênio é um importante fator para que hajam as trocas gasosas. Quando estamos em altitudes elevadas, a pressão parcial do oxigênio é menor, muda o gradiente de pressão entre o pulmão e o sangue e também entre o sangue e os tecidos. Isso ocorre porque há menos oxigênio dissolvido no plasma, uma vez que o oxigênio associado à hemoglobina
não interferem na medida da pressão parcial de O2 no plasma. Contudo, quando se trata do gás carbônico, a pressão parcial interfere menos na sua eliminação e transporte, uma vez que o que regula a difusão do gás carbônico é a sua grande solubilidade no sangue, pois é transportado e difundido como bicarbonato. Hipóxia significa baixa concentração de oxigênio. Trata-se de um estado de baixo teor de oxigênio nos tecidos orgânicos, cuja ocorrência é atribuída a diversos fatores. Ela pode ser causada por alterações em qualquer mecanismo de transporte de oxigênio. O resultado da diminuição da pressão de oxigênio está diretamente ligada à dificuldade de respirar. Essas situações caracterizam-se pelo estado clínico conhecido como hipóxias. Os efeitos mais importantes da hipóxia começam a ser manifestados a partir de altitudes de 3.600 metros, incluem sonolência e lassidão, ou seja, dor muscular e fadiga muscular e mental, cefaleia e náusea. Em altitudes mais elevadas, em torno de 5.000 metros, consequências como a falta de oxigênio podem ser mais severas, caracterizando estágios de abalos musculares e convulsões. A mais de 7.000 metros de altitude, na pessoa não aclimatada, o estado de coma seguido de morte não é incomum. Existem substâncias que é possível ingerir para evitar esses problemas. Alguns médicos prescrevem alguns medicamentos, como a acetazolamida, que ajuda na adaptação, devido à maior metabolização do oxigênio, e a dexametasona, que mascara os efeitos da aclimatação. Soluções consideradas mais seguras, como a aspirina, a cafeína e nos países andinos o chá de coca, todas são capazes de amenizar também o efeito da altitude.